Concordando nós com a generalidade das restrições colocadas aos espaços de circulação destes veículos, queremos que se deveria impor que nos arruamentos com espaços próprios para a circulação de bicicletas, as chamadas ciclovias, este tipo de veículos deve obrigatoriamente circular pelas mesmas. As regras definidas para o estacionamento, que estão em estado de abandono destas viaturas, também não nos convencem. O operador tem 30 ou 60 minutos no máximo para atuar sobre uma viatura abandonada na via pública, se esta estiver numa situação de obstrução ou a causar algum incómodo. Mas também temos algumas questões e aproveitamos para as colocar. É quem faz esta fiscalização, quem é que tem que telefonar, por exemplo, para o operador para comunicar estas situações. Isto aplica-se com trotinetes e bicicletas em que qualquer pessoa pode pegar nas mesmas e chegá-las para o lado, por exemplo? O abandono na via pública é, de facto, o problema. O nosso grande problema, e o problema em várias cidades, é o abandono na via pública. E, para isso, nós temos uma monitorização que pode ser feita através do CGI, com recurso à Polícia Municipal. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer é assim, olhando ao exemplo seguido noutras cidades, e devo dizer que estive esta semana em Munique e, por ocasião do Oktoberfest, como sabe, houve a questão de serem paradas trotinetes para verificação do controle de álcool quando essas trotinetes circulavam em passeios. Foi uma coisa curiosa, não havia legislação. Aquilo que nós estamos a tentar é, dentro daquilo que é um fenómeno que nós reconhecemos e que é útil, perceber que ele é útil desde que, de alguma maneira, se conforme com aquilo que é a utilização da cidade. O Bloco de Esquerda defende que é importante a Câmara Municipal regular o uso do espaço público na cidade. O espaço público, na nossa opinião, deve ser pensado por uma hierarquia que coloca as pessoas em primeiro lugar, os peões. E depois há uma questão que falava o Sr. Presidente e que é importante, que é quando nós lidamos com fenómenos novos e com serviços novos, nós temos muita dificuldade em antecipar todos os efeitos que eles vão ter na cidade. Ou seja, por muito que este regulamento seja exigente, e na nossa opinião ele é bastante exigente em relação aos operadores, é difícil saber antecipar todos os efeitos positivos e negativos que ele vai ter e até a sua capacidade, a sua eficácia em regulamentar os serviços. E, portanto, nós confiamos que neste aspecto, até pelo trabalho que foi feito neste regulamento, que a Câmara será capaz de monitorizar e de avaliar a eficácia do regulamento e que ele poderá, a todo momento, ser revisto e ser atualizado em função das necessidades. Apenas trazer uma questão muito concreta, uma vez que no regulamento é referido que se pretende que os postos de carregamento dos veículos elétricos tenham potência igual ou superior a 43 kW, portanto, refere-se a postos de carregamento rápidos. Pretendíamos perceber se não há qualquer intenção do Executivo Municipal em prever postos de carregamento lentos. Hoje, a forma como nós, não é só nós, qualquer cidade interpreta estes métodos de carregamento de veículos elétricos está mais adequado no espaço público aos carregamentos rápidos. Porquê? Porque funcionam um bocadinho como uma bomba de gasolina, ou seja, o carro chega, carrega e em pouco tempo está a disponibilizar aquilo que é o meio para o próximo poder usufruir desse carregamento. Quando os carregamentos lentos ou semi-rápidos implica que um carro esteja lá parado horas a fio até conseguir carregar, portanto isso não é adequado, dizemos nós, ao espaço público. Não nos parece adequado o modelo de negócio apresentado, que passa, em primeiro lugar, pela definição de uma contrapartida para o município de receber uma taxa fixa pela cedência de espaço público para a instalação dos carregadores e dos locais de aparcamento para as viaturas em carregamento. Sendo ainda que os concorrentes, cumprindo determinados requisitos técnicos, apresentam as suas propostas e, no caso de haver mais do que um concorrente para o mesmo posto, o método de seleção é um sorteio. Ou seja, para um importante negócio do futuro e também já no presente, equivalente aos atuais postos de abastecimento de combustíveis fósseis, a Câmara propõe-se a receber, nos próximos 10 anos, taxas equivalentes a menos de 2.000 euros por ano e por posto de carregamento. Nesse sentido, a CDU considera, tal como aliás se passa com o modelo de negócio subjacente à exploração dos chamados modos suaves de transportes, que são as trotinetes e as bicicletas, que a atribuição dos locais para a instalação de carregadores elétricos deveria basear-se num leilão em que ganha aquele que apresentar uma maior contrapartida para o município. Por que razão
é que, ao longo desses... porque é que essa taxa fixa e uma taxa inicial para a emissão da licença e depois a taxa que está prevista por ano, a razão por que se chega a este concreto valor de 1.700 euros. Trata-se da ocupação do espaço público com postos de carregamento elétricos. Até agora, nós tivemos sobre o projeto piloto da Mobie. Não tínhamos ainda uma legislação enquadradora. A partir de agora saiu nova legislação, portanto, nós iremos fazer a abertura de um concurso com 10 lugares para já, mas está aberto a serem mais, e, portanto, estamos a falar de uma ocupação do espaço público. As taxas que aqui estão preconizadas são taxas que têm a ver com a ocupação do espaço público, que são calculadas enquanto tal. Portanto, são 10 postos para já, mas poderão evoluir para mais. Porque é que temos isentado até agora? Porque estivemos ao abrigo de um projeto piloto da Mobie, não tínhamos enquadramento legal ainda para avançar para um outro patamar. Saiu legislação nova nesse sentido, portanto, o município está a avançar para um outro modelo diferente daquele que esteve em vigor até agora. As taxas, obviamente, que poderão ser alteradas à medida que o regulamento for avançando. Estamos a falar de um período de 10 anos, porque é esse período que a lei também obriga a que assim seja. Portanto, a legislação que enquadra este negócio vem determinar que são períodos de 10 anos estas concessões e, obviamente, que no período de 10 anos, entendendo o município que deverá proceder a uma atualização destas taxas, elas poderão ser devidamente atualizadas. Porquê não fazer um leilão nesta matéria e deixar por sorteio? Porque nós estamos a falar numa mudança de paradigma, nós estamos a falar numa alteração profunda na forma de transporte, que não resolve tudo. Devo dizer que, a meu ver, o transporte individual elétrico não vai resolver o problema da cidade, mas, apesar de tudo, vai reduzir profundamente aquilo que são as emissões de carbono. Nessa matéria, a calculatória que a Câmara faz não pode ser uma calculatória economicista. Ou seja, o nosso objetivo não pode ser maximizar as taxas. Tem que ser exatamente o contrário. Tem que ser, partindo de uma base, encontrar uma base neutra que permita que, por sorteio, apareçam a concurso entidades diferentes. Ou seja, nesta matéria não nos pareceria razoável que, se de repente fizéssemos uma asta pública. Eu gosto muito de astas públicas. Portanto, há aqui uma decisão estratégica, que é dizer assim, nós pretendemos que aqueles que venham ao jogo, considerando uma base, e essa base nós temos-la determinada, que, vindo a jogo, isto possa ser o mais democrático possível. Essa sim é uma decisão política. Para nós, repito, este investimento não tem a ver, não estamos preocupados com o retorno ao investimento em taxas municipais. A nós parece-nos, e não estando capacitados para discutir em detalhe este regulamento, parece-nos que o simples facto de ter havido um trabalho de casa, no sentido de permitir que na cidade existam condições para que as pessoas que querem efetivamente ter o seu automóvel na cidade possam ter as condições de o ter de forma confortável, de forma acessível e que não seja um transtorno ter que procurar um local para carregamento e, portanto, nós estamos de acordo com este regulamento e votaremos a favor.